Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Era antes da festa da Páscoa. Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estavam tomando a ceia. O diabo já tinha posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de entregar Jesus. Jesus, sabendo que o Pai tinha colocado tudo em suas mãos e que de Deus tinha saído e para Deus voltava, levantou-se da mesa e tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou-a na cintura, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha com que estava cingido. Chegou a vez de Simão Pedro. Pedro disse: Senhor, tu me lavas os pés? Respondeu Jesus: agora não entendes o que estou fazendo, mais tarde compreenderás. Disse-lhe Pedro: tu nunca me lavarás os pés. Mas Jesus respondeu: se eu não te lavar, não terás parte comigo. Simão Pedro disse: Senhor, então lava não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: quem já se banhou não precisa lavar senão os pés, mas porque está todo limpo. Mas também vós estáis limpos, mas não todos. Jesus sabia quem o ia entregar, por isso disse: nem todos estáis limpos. Depois de ter lavado os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto e sentou-se de novo e disse aos discípulos: compreendeis o que acabo de fazer? Vós me chamais mestre e Senhor, e dizeis bem, pois eu o sou. Portanto, se eu, o Senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo, para que façais a mesma coisa que eu fiz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Este dia será para vós uma festa memorável em honra do Senhor, que haveis de celebrar por todas as gerações como instituição perpétua. Assim termina solenemente a primeira leitura de hoje. No âmbito civil, no direito civil, instituição é uma realidade criada para evidenciar, explicitar, favorecer relações. Cada instituição tem suas peculiaridades, tem suas características, tem suas normas, portanto tem seus limites, tem sua riqueza, tem sua importância.
Aqui não se trata de uma instituição humana, mas uma instituição querida por Deus. Há determinadas instituições na Bíblia que, por serem criadas por Deus, não podem ser mudadas nunca. Por isso o homem deixa seu pai e sua mãe e se une à sua mulher, de sorte que já não são dois, mas uma só carne. Isso é uma instituição. Deus a quis assim, e não pode ser mudada jamais. Casamento entre pessoas do mesmo sexo é convivência de pessoas, não é casamento, não é família. Família é instituição querida por Deus, instituição imutável, intangível, intocável, porque as características desta instituição foram bem delimitadas pelo Senhor. O homem deixa seu pai e sua mãe e se une à sua mulher, de sorte que já não são dois, mas uma só carne. Quando o homem tenta, sob o eufemismo de identidade de gênero, não sei o que de gênero, desfigurar o que Deus instituiu perpetuamente, não vincula, não obriga. E a igreja que respeita a legislação humana é todavia fiel à legislação divina. Duas pessoas do mesmo sexo, morando numa mesma casa, nunca passarão de convivência de pessoas, não amantes nem esposos, conviventes. Não família, convivência de pessoas. Hoje estamos diante de uma segunda instituição, instituição perpétua, Páscoa. Essa instituição tem origem no próprio ciclo da natureza, na própria mudança que Deus colocou no planeta Terra, que Ele mesmo o quis girando ao redor do Sol, e quis que o único satélite da Terra girasse ao seu redor. O satélite Lua, com suas fases. Vocês já repararam, toda Semana Santa é lua cheia. Isso não é por acaso. O Sol gira não ao redor de outro Sol, tem o seu movimento próprio, mas a Terra para girar ao redor do Sol, um ano. A Lua para girar ao redor da Terra, um mês. A Terra para girar ao redor de si, 24 horas. Translação, rotação, equinócios, solstícios. Isso é importante para nós compreendermos a Páscoa judaica e a Páscoa cristã. Certamente vocês já repararam que a Páscoa cristã e a Páscoa judaica sempre acontece entre 21 de março e 25 de abril. A Páscoa judaica ocorre no primeiro dia de lua cheia do equinócio da primavera no hemisfério norte. Equinócio é aquela fase do Sol com relação à Terra em que o número de horas do dia é igual ao número de horas da noite. Equinócio da primavera antepõe-se ao equinócio do outono. Por isso, o equinócio da primavera no hemisfério norte equivale ao nosso equinócio de outono no hemisfério sul, e vice-versa. Da mesma forma que o solstício de inverno e o solstício de verão, quando um acontece no hemisfério norte, 23, 24 de dezembro, é quando no hemisfério norte o planeta Terra está mais distante do Sol, portanto está mais frio, é inverno lá, e lógico, é verão aqui. Isso é importante para nós compreendermos que as estações são 4: inverno, primavera, outono e verão. Pois bem,
hemisfério norte. Passava-se. Gravem esse verbo passar. Gravem esse verbo passar, porque no Evangelho de hoje, Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Esse mesmo verbo aparece na primeira leitura de hoje. Este dia será para vós uma festa memorável, isto é, passagem do Senhor. Vejam no versículo 11. Primeiro, estamos ainda no ciclo das estações. Durante o inverno, é impensável plantar. Os agricultores, para sobreviver durante o inverno, plantavam nas outras estações e armazenavam os alimentos, porque durante o inverno não se pode plantar. Lá no hemisfério norte, o inverno é bastante rigoroso. No primeiro dia da primavera, portanto, aquela semana que começa com a lua cheia, hoje estamos em lua cheia, os nômades, antes dos judeus, iam para os montes altos agradecer aos deuses pela passagem, pescar ou Páscoa, a passagem da estação do inverno para a primavera. Agradecer a Deus pela possibilidade de plantar, de colocar de novo os animais que garantem o sustento, o leite, as vestimentas, o couro, a roupagem, enfim, agradecer aos deuses. Estamos numa estação favorável, uma vida nova. Agora vamos semear, agora as sementes vão brotar e vão possibilitar o fruto que vai garantir o nosso sustento. No começo de Páscoa era uma festa nômade, pagã, que era celebrada obrigatoriamente no primeiro dia da primavera, depois do término do verão, que é o nosso outono aqui no hemisfério sul. Pois bem, Deus já colocou na própria natureza o indício do que um dia Ele viria fazer de uma forma completamente surpreendente. Vamos agora à segunda etapa da evolução do sentido da Páscoa. Israel é uma nação escolhida por Deus. Deixamos 400 ou 500 mil anos antes de Cristo e vamos pular para 1800 anos antes de Cristo. Há pouquinho tempo, se é que se pode falar 1800 anos de pouquinho tempo, em comparação com a história da humanidade, é como se fosse ontem. Deus escolhe um povo, depois de ter criado o homem e a mulher à sua imagem, depois de ter concedido poderes ao homem e à mulher, depois de ter submetido o homem e a mulher à prova, depois de eles terem caído, e não obstante Deus ter se debruçado sobre eles, fazendo-lhes uma promessa, dizendo à serpente: porém inimizade entre ti e a mulher, entre tua descendência e a dela, tu lhe ferirás o calcanhar, ela por sua vez esmagará a tua cabeça. Promessa misteriosa, cifrada, não muito clara. Isso há 400 mil anos. Estima-se, essa é a idade do homem inteligente, do Homo sapiens, pelo menos é o que dizem as ciências antropológicas, o que diz a ciência que investiga a origem do ser humano. E chegamos num momento crucial em que Deus, que outrora permanecera a descôndito, Deus que não se comunicara aos homens, o único Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, decide falar com o homem, comunica-se com o homem, revela-se ao homem. Até então, temos a experiência mitológica, a crença em muitos deuses, ou a crença num único Deus, mas um Deus inventado pelos homens. A grande novidade da revelação judaico-cristã é esta: o único Deus fala com os homens, toma a iniciativa de revelar o seu plano aos homens. No mito, deuses são imagem e semelhança dos homens. Na revelação cristã é o contrário: o homem é imagem e semelhança de Deus. Eis a novidade que entra na história do ano 1800 a.C., na Mesopotâmia, atual Iraque, capital Bagdá, Ur, na Caldeia.
a terra do nosso pai Abraão, depois chamado Abraão. E em Abraão, Deus prepara o povo para que este povo conheça o único Deus. E Deus se revela paulatinamente aos homens. Primeiro, Ele dá aos homens uma lei provisória. Tudo é provisório no Antigo Testamento. Por isso se chama Antigo. Por isso se chama Antigo Pacto, Antiga Aliança. Deus diz o que o homem deve e o que o homem não deve fazer. Fazendo o que Deus quer, evitando o que Deus proíbe, Israel se torna o povo do Senhor. Deus, por sua vez, é o seu Deus, o seu esposo, o seu amado, o seu protetor, o seu pastor, o seu defensor, o seu redentor. E Deus vai educando esse povo rude, esse povo que tem um pensamento em nada diferente dos povos antigos, dente por dente, olho por olho. Matou um da minha família, eu mato 77 da sua família. Tudo isso tem no Antigo Testamento. Aquela mentalidade rude, animalesca, nos critérios de hoje, ultrapassada evidentemente. Mas Deus escolhe esse povo não porque é o melhor, mas porque Deus ama esse povo. Deus escolhe porque Ele é amor, porque Ele é bondade. E vai tirando o povo da ignorância, dos pensamentos maus, da conduta indigna, vergonhosa, dos comportamentos em nada diferentes dos comportamentos dos povos vizinhos, e vai lhes instruindo paulatinamente, primeiro com relação ao culto. Tudo é provisório. No culto do Antigo Testamento, para reparar os pecados do povo, é preciso trazer um animal, apresentar ao sacerdote. O sacerdote tem que imolar o animal ali mesmo. O sangue do animal é aspergido no altar. A carne é levada para os familiares dos sacerdotes. Depois espiava-se o pecado de quem trazia a oferenda. O sacerdote, ele era o pontífice, isto é, aquele que faz a ponte entre Deus e os homens, é o representante de Deus na liturgia para o povo, e também oferece sacrifícios de reparação pelos pecados do povo junto a Deus. Deus também provisoriamente institui os seus profetas, homens que não têm necessariamente uma relação com o templo, mas que têm a missão de pregar, de anunciar para os homens qual é a vontade de Deus, advertindo-os por vezes severamente, e também apontando o caminho a ser seguido, exortando os que caem, denunciando os poderosos quando eles tergiversam, quando eles extrapolam os seus poderes. E também os pastores, isto é, os reis, aqueles ungidos por Deus, encarregados de cuidar do rebanho, isto é, dos que pertencem ao povo eleito. Tudo muito provisório. O tempo avança, os anos se seguem, e Deus começa a revelar ao povo que aquela aliança é provisória e que um dia vai selar com esse povo e com todos os homens uma aliança perpétua, uma aliança definitiva. Israel peca, ofende a Deus, é punida, vai para o exílio. Isso no ano 586. Por causa das constantes desobediências de Israel a Javé, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, Israel é punida. Mas existe um outro exílio, existe um outro sofrimento que aconteceu no ano 1200 antes de Cristo. 600 anos depois de Abraão, 1200 anos antes de nosso Senhor Jesus Cristo. Esta nação vai para o Egito. José, um dos 12 filhos do velho Jacó, cujo nome foi mudado para Israel, é vendido como mercadoria para os mercadores que vão para o Egito. Os seus irmãos tinham inveja dele, porque ele recebeu certos dons carismáticos que os seus irmãos não receberam. Sobreveio uma grande seca em Israel. O velho Jacó pede que os seus filhos vão comprar mantimentos no Egito. E lá José se dá a conhecer aos seus irmãos, os perdoa, manda que todos eles tragam seus filhos, seus mantimentos, toda a sua descendência, a sua parentela, para morar no Egito. Uma terra fértil, de
de uma agricultura muito desenvolvida para os padrões daquele tempo. Já graças às águas do rio Nilo, segundo maior rio em extensão e também em volume, o Egito se destacava por ser uma nação muito fértil e muito próspera em todos os sentidos. Mas 430 anos depois sobreveio um faraó que não conhecia José e começou a massacrar esse povo que crescera em quantidade enormemente no Egito. E esse povo passou a ser massacrado e ameaçado até de existência. Disse o faraó: todas as crianças do sexo masculino desse povo que nascerem têm que morrer. Nasceu uma criança. Essa criança foi colocada num cesto untado com betume e jogado nas águas do Nilo. A filha do faraó se banhava e ouviu o choro de uma criança. Pediu para uma de suas escravas saber de quem se tratava. Era uma criança hebreia. Essa escrava se ofereceu para alimentar a criança e para cuidar da criança. Era a própria irmã, também a mãe da criança. A irmã e a mãe da criança cuidam de Moisés, que cresce na corte. E depois, vendo o sofrimento do seu povo, mata um soldado egípcio que massacrava um hebreu. O faraó sabe. Moisés é ameaçado e foge para as colinas de Madian. Deus lhe aparece numa sarça ardente e diz: vá libertar o meu povo. Eu ouvi a aflição do meu povo. Moisés era gago, não sabia falar direito, enganchava a voz. Tinha um irmão chamado Arão. Vá, é uma ordem. Eu vou libertar o meu povo, mas antes vou endurecer o coração do faraó. E foram necessárias 10 pragas que Deus enviou para o Egito para amolecer o coração do faraó. Somente na 10ª praga, a morte dos primogênitos do Egito, é que esse povo finalmente vai sair do cativeiro em que se encontrava há mais de 400 anos. Chegamos à primeira leitura de hoje. Estamos no contexto da 10ª praga. Os filhos do Egito vão morrer nesta noite. E aqui nós temos no capítulo 12 do livro do Êxodo os preparativos para a passagem, exatamente no dia em que os nômades celebravam a Páscoa, passagem do inverno para a primavera. A Páscoa agora vai ter um segundo significado. Vai ser a passagem do povo eleito do cativeiro no Egito para a libertação rumo à terra prometida, hoje chamada de Israel, e também territórios ocupados pelos palestinos. Pois bem, então este mês será para vós o começo dos meses, será o primeiro mês do ano. No 10º dia deste mês vocês vão escolher um cordeirinho sem mancha. Vão esperar 4 dias. No 14º dia, dia 14 do mês chamado pelos judeus de Abib e pelos babilônios de Nisan, que fica sempre entre os meses nossos de março e de abril, cada família deve pegar um cordeiro, matá-lo, imolá-lo. O sangue deve ser aspergido no dintel, no umbral, no alpendre, porque vai passar o anjo exterminador, que Deus vai enviar para matar todos os primogênitos das casas do Egito. Se o anjo exterminador vir o sangue, ele vai saber, ali se trata de uma família hebreia, ele não entra. Se o sangue não estiver, ele entra e mata, como acabou matando, todos os primogênitos do Egito. O ritual é tudo muito sóbrio. Todos eles devem estar preparados. Provavelmente eles saíram à meia-noite. Provavelmente. Por vários motivos. Caminhar no deserto de noite é melhor. Você sua menos, cansa menos e produz mais. O deserto do Egito é causticante. É de um calor tremendo. Então eles se prepararam. Tudo é descrito de forma muito sóbria na primeira leitura de hoje. Toda a comunidade de Israel reunida o imolará ao cair da tarde. Tomareis um pouco do sangue, untareis os marcos e a travessa da porta na casa em que o comereis. Comereis a carne nessa mesma noite, assada ao fogo, com pães ázimos e ervas amargas.
ázimos, pães sem fermento, como nós utilizamos em cada Santa Missa, costume que remonta a Moisés, 1200 anos antes de Cristo. Pão sem fermento é mais fácil de cozer. O fermento demora mais para o pão ficar pronto, porque ele precisa encorpar, crescer no tamanho, isso demanda tempo. Pão sem fermento é tudo muito rápido. E ervas amargas, o significado. Pão sem fermento, a rapidez. Temos que sair daqui. Pão sem gosto, que evoca também o tempo do sofrimento, as agruras que nós experimentamos no Egito. Ervas amargas também, para lembrar o constrangimento, a humilhação, o sofrimento, a necessidade que nós experimentamos nessa terra. Devereis comê-los com os rins cingidos, isto é, eles usavam túnicas, como eu e o Frei Emílio estamos usando. A túnica era cingida com um cordão, como esse que eu estou usando, que vocês não estão vendo por causa da casusa. Isto é, preparados para partir a qualquer momento. Sandálias nos pés e cajado na mão, e comereis às pressas, pois é Páscoa, isto é, passagem do Senhor. O texto diz em outros capítulos que o faraó, certificando-se da morte do seu filho, prostrado e impotente, autorizou a saída do povo. E deve ter sido altas horas da madrugada essa partida. O sangue servirá de sinal nas casas onde estiveres. Gravem esses elementos: sangue, cordeiro, pão sem fermento. Tudo isso vai aparecer na Páscoa dos cristãos. Jesus, ao instituir a Eucaristia, a última ceia, utiliza todos esses elementos. Aliás, os judeus até hoje comem na noite de Páscoa pão sem fermento, ervas amargas, vinho, evidentemente. A instituição da Eucaristia, ela acontece nesse contexto de ceia, de banquete pascal judaico. Por isso o salmista de hoje diz: o cálice por nós abençoado é a nossa comunhão com o sangue do Senhor. Jesus quis celebrar a Páscoa última com seus apóstolos exatamente nesse contexto que é o contexto judaico. Tomou o pão, deu graças, partiu, deu aos seus discípulos e disse: tomem e comam. Só que ele diz uma novidade: isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Pegou o cálice com o vinho, como todos os judeus fazem naquela ceia, como todos os rabis fazem diante dos seus discípulos. Tomem, bebam, este é o cálice do meu sangue. Aqui está a novidade: derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Jesus, na verdade, estava antecipando, sob forma de ceia, de banquete, o sacrifício que ele realizaria no dia seguinte. No dia seguinte, no Calvário, não temos mais um cordeiro sem mancha, animalzinho irracional, mas o próprio Filho de Deus, que preparou esse povo para vir ao mundo salvar todos os homens. E nasceu hebreu, e nasceu judeu, semelhante a nós em tudo menos no pecado. Agora é o Cordeiro de Deus que vai tirar o pecado do mundo. Agora não é mais símbolo, não é mais figura, não é mais preparação, não é mais antecipação, não é mais profecia. Agora é realização. É Deus mesmo quem vem realizar esse sacrifício. No Antigo Testamento, o profeta era um, o sacerdote era outro, o pastor era outro. Agora, em Jesus, essas três funções se concentram num único ser. Jesus, Deus, sacerdote, porque ofereceu ao Pai o Cordeiro que é Ele mesmo. Ele é altar, porque morreu no Calvário. Ele é sacerdote, porque ofereceu-se a si. E Ele é vítima, porque aquele que Ele ofereceu ao Pai foi o dom da sua própria vida. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim, diz o primeiro versículo do Evangelho que nós acabamos de ouvir. Agora nós temos uma Páscoa inteiramente diferente no seu significado, na sua precisação.
Não é mais a Páscoa, passagem de uma estação para outra. A Páscoa primeira, a Páscoa primitiva, a Páscoa dos pastores, dos nômades, que antecederam os judeus. Agora não temos a Páscoa, a passagem do cativeiro do Egito para a libertação da terra prometida. Agora temos Deus passando na nossa história, e passando fisicamente. Deus com olhos, com cabelo, com corpo, Deus semelhante a mim, ao Senhor e à Senhora, que passou no meio dos homens, encarnou-se, fez-se obediente ao Pai até a morte e morte de cruz. Temos aqui a passagem do Filho de Deus, que passando durante 33 anos de sua vida pública, atingiu o ápice de sua passagem no mistério do Calvário, oferecendo-se por nós. Dê uma olhada no primeiro versículo do Evangelho de hoje. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. O que significa até o fim? Até a morte? Não. Se eu disser que o amor de Deus por nós é até a morte, ele acaba com a morte. Cântico dos Cânticos, capítulo 8, versículo 6. O amor é forte como a morte, diz o livro dos Cânticos. Só que o amor de Deus em Cristo é mais forte do que a morte, porque ele se submeteu à morte, foi tragado pela morte, mas ao terceiro dia ressuscitou. Amou-os até o fim. Romanos capítulo 10, versículo 4. O fim da lei é Cristo. Amou-os até o próprio Cristo, que não tem limites no seu amor por nós. Amou com todas as qualidades, todas as prerrogativas, todas as possibilidades que uma pessoa que ama exageradamente outra pode manifestar o seu amor. Em síntese, não há no amor de Deus por nós em Cristo nada que tenha faltado. A demonstração extrema de amor de Deus pelos homens. É um mistério grandioso, amados. Saber, Deus morreu por mim. Deus derramou o seu sangue para perdoar os meus pecados. O mistério do pecado encontra o seu vértice. Diz a segunda leitura de hoje: este é o cálice, é a nova aliança em meu sangue. Todas as vezes que deles beberdes, fazei isto em minha memória. E mais, isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em minha memória. Pois bem, o corpo de Deus foi dado, o sangue de Deus foi versado, foi derramado. É o que nós celebramos hoje. Jesus por isso quis antecipar em forma de ceia o mistério sacrificial do dia seguinte. Por isso a missa tem 3 dimensões. Ela é sacrifício, ela é alimento, ela é presença. Sacrifício, por causa das palavras de Jesus quando pegou o cálice. Este é o cálice do meu sangue, sangue da nova e eterna aliança. Portanto, acabou a antiga, derramado por vós e por todos, não só por vocês judeus, mas por todos os homens, para a remissão dos pecados. Derramado por vós. A missa é sacrifício, porque nela o sangue é derramado. Se não há sangue derramado, não há sacrifício consumado. Se não há sacrifício consumado, nossos pecados não são perdoados. Por isso, recordai-vos, uma das nomenclaturas mais belas para a missa, santo sacrifício da missa. Que significa que na missa se perpetua o único e eterno sacrifício de Cristo no Calvário. Acontece realmente o mesmo que aconteceu no Calvário, só que de forma incruenta, sem derramamento de sangue. O sangue fica contido no cálice, e a partir das palavras da consagração do sacerdote: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o vinho deixa de ser vinho e se transforma no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, vivo, como se encontra no céu nesse exato momento e se encontra no meio de nós, porque Jesus está vivo. Sacrifício. E se é sacrifício, é expiação, é reparação, cancela os pecados, derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Alimento: tomai todos e comei. Palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele que prometera no capítulo 6 do Evangelho segundo João: o pão que eu hei de dar é a minha carne para a vida do mundo.
Quem come minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Quem come minha carne e bebe meu sangue, eu ressuscitarei no último dia. Meu corpo é verdadeiramente comida, meu sangue é verdadeiramente bebida. Essas palavras, promessas do capítulo 6 de São João, foram cumpridas na quinta-feira santa, ao instituir o santo sacrifício da missa em forma ritual, em forma de banquete sacrificial. Assim, queridos irmãos, este divino alimento é nos oferecido para a santificação do nosso corpo e também da nossa alma, predispondo o nosso coração para a caminhada rumo à casa do Pai, para termos acesso dignamente ao santo sacrifício da missa na comunhão, a Santa Igreja alicerçada na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo de 27 a 31, diz que cada um discirna antes de comer deste corpo e beber deste sangue. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo e o sangue do Senhor, come e bebe a sua própria condenação. Para aceder ao santo sacrifício da missa na mesa da comunhão, é necessário estar em estado de graça. E o estado de graça, ele é descoberto por cada cristão quando ele zelosamente, seriamente, honestamente diante de Deus faz diariamente o seu exame de consciência. Quem tem consciência de que se encontra em pecado mortal não pode receber a Santa Comunhão sem antes fazer seriamente o seu exame de consciência, pode ter a graça do sincero arrependimento e confessar-se individualmente como um sacerdote. Amados, e finalmente a Sagrada Eucaristia, o santo sacrifício da missa, é sacrifício, é alimento e é também presença. Isto é o meu corpo. No final desta solene Eucaristia, o corpo do Senhor será transladado rumo à capela, onde permanecerá em adoração até a vigília pascal. A presença real e substancial de Jesus na Eucaristia exige e demanda de cada um de nós o sumo respeito, a imensa veneração ao templo, porque ali se encontra Jesus verdadeira, real, sacramentalmente, substancialmente debaixo das aparências do pão e do vinho. Não é mais pão, mas é o corpo do Senhor. Não é mais vinho, mas é o sangue do Senhor. Corpo, sangue, alma e divindade. Recomendo a todos vós, nos tempos em que se encontra o tabernáculo, cuidai do respeito na vossa conduta, no vosso vestir, nas vossas palavras, porque é o próprio Deus encarnado, sacramentado, que se encontra presente no meio dos homens. Eu concluo essa breve homilia, não tão breve assim, aludindo à terceira instituição da quinta-feira santa. O mandamento do amor. Eu vos dou um novo mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos amei, disse Jesus no contexto da celebração da Eucaristia. E para significar o amor que Jesus tem por nós, ele se levanta, pega uma bacia, cinge-se e começa a lavar os pés de todos os apóstolos, Judas Iscariotes incluído. Enxuga os pés dos apóstolos com uma toalha e é objetado por São Pedro: tu me lavas os pés, agora tu não entendes o que estou fazendo, mais tarde compreenderás. A missão do cristão é ser outro Cristo. O mandamento novo, a grande novidade de Jesus com relação ao Antigo Testamento, é exatamente essa frase: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. O mandamento do amor no Antigo Testamento já existia, mas não era bem assim. Levítico 19:18: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não é a mesma coisa, Dom José? Não, senhor, de forma alguma. Tem uma diferença abismal entre Levítico 19:18: amarás o teu próximo como a ti mesmo, e o mandamento novo de Jesus. O mandamento amarás o teu próximo como a ti mesmo, que já é um avanço com relação à lei de
leão, dente por dente, olho por olho. É bonito, mas é imperfeito. E bem perfeito. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quem é o critério? Eu devo amar os outros como eu me amo. O problema é que nem sempre nós nos amamos da devida medida. Tem pessoas que se amam demais e tem pessoas que se amam de menos. Tem pessoas que se amam demais, se acham os donos da cocada preta, se acham os mais bonitos, os mais perfeitos, têm um amor exagerado por si, se endeusam. Lembram de Narciso? Lembram? Narciso era uma personagem da mitologia grega que acabou se apaixonando pelo espelho. Pelo espelho. Pois bem, o narcisismo degrada esse mandamento. Tem pessoas que se endeusam, que se idolatram, que colocam o seu ego lá em cima. Tais pessoas, ao cumprir o mandamento, Levítico 19, 18, amarás o teu próximo como a ti mesmo, ela vai contaminar os outros com o seu egoísmo. Pense numa mãe egoísta, vaidosa, convencida, que se acha melhor do que as outras mulheres, as outras irmãs, as vizinhas, que é a mais perfeita, a impecável de todas as criaturas. Só ela é a boa, é a bonita, é a correta, é a santa. Todo mundo erra menos ela. Imagine essa mãe educando os filhos. Vai criar monstrinhos, né? Igualmente convencidos, pedantes, arrogantes e assim por diante. Entenderam o perigo? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. O critério nunca posso ser eu. Nunca poderei ser eu. Porque eu sou uma criatura limitada e cheia de defeitos. E tem pessoas que se amam de menos, que não se respeitam, que não se valorizam, que não cuidam de sua saúde, que não se dão ao respeito, que não defendem sua dignidade, que não reivindicam seus direitos e se deixam sofrer, massacrar, humilhar, trair, desmoralizar da parte dos outros. São pessoas verdadeiros sacos de pancada. Tal pessoa não vai amar os outros, porque ela não se ama. Entenderam o perigo? Amarás o teu próximo como a ti mesmo? A novidade chegou. Na quinta-feira santa, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Agora o critério não sou eu, mas Jesus. E Jesus amou até morrer. Maridos, todos casados, cujas esposas estão vivas, levantem-se por favor. Vocês devem amar as esposas como Jesus amou até morrer. Se não for até a morte, será mentira. Eu fui claro? Pode ser. Por isso, nada de divórcio, nada de separação amigável ou não amigável. É para se suportarem, é para carregar os defeitos uns dos outros, é para terem compreensão com elas, para perdoá-las, para carregarem um jugo cônjuge. Vocês são cônjuges, carregam um jugo, carregam um peso, carregam um caçoar, carregam a mala, que é o pecado, a limitação dos outros. Não pense que eu esqueci as mulheres. Mulheres casadas, se levantem, por favor. Esposas casadas, primeiro mostrai vossa aliança, que eu quero ver daqui. Esqueci de perguntar aos homens, mostrem as alianças. Mas eu tomara ver um de vocês sem aliança. Olha, se o amor de vocês aos maridos, para além das fraquezas deles, não for até a morte, vocês não amarão como Jesus, porque Jesus amou até o fim. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ou é até o fim ou é mentira? Sempre. Solteiros, garotos e garotas, levantem-se quem está namorando ou quem está noivo. Solteiras novas e não novas também, por favor. Ou seja, pensem 500 vezes antes de dizer para o outro eu te amo. O amor cristão tem essa característica: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E se disserdes tal coisa, tenhais a autoridade de sustentá-la
até ao fim. Namoro ainda não é o fim. É tirocínio, é estágio, é preparação. Noivado já tem uma outra responsabilidade, uma outra dimensão, porque é um compromisso assumido perante a família e perante a igreja. E não subam ao altar sem estarem convictos disso. Ou é até a morte, ou é palhaçada, ou é molecagem. Não profanem o sacramento. Subam ao altar com essa convicção. Sempre isso. É isto que nós estamos celebrando hoje. 3 instituições. O sacramento da ordem, porque Jesus determinou aos apóstolos: façam isto em memória de mim. Concedeu aos apóstolos, e por eles aos bispos, seus sucessores. E os bispos passaram tal poder aos seus colaboradores necessários, os presbíteros, o poder de consagrar o pão e o vinho, o corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Celebramos hoje a instituição da Eucaristia, a instituição do sacramento da ordem, a instituição do mandamento novo, o mandamento da caridade. Eu não olhei para o relógio, parece que já passa de 9 horas, mas é uma vez por ano, apenas um dia do ano, que esta catequese se demonstra imperiosa para mostrarmos a gravidade e a responsabilidade que isso nos compete ao celebrarmos a missa da ceia do Senhor. Louvado seja nosso Senhor.